Olá, deusas e deuses! Tudo bem com vocês? Eu sou a Camila The Monkey e hoje vamos testar a paleta Green lançamento de Nina Secrets, e a minha ideia é fazer uma paleta, 4 makes com ela. Bora lá? Confesso que quando eu vi que a Nina Secrets ia lançar essa paleta em tons de verde, eu fiquei muito animada. Porque, né, eu pinto cabelo de ruivo e eu adoro combinar o ruivo com tons de verde, tanto na make quanto com roupa mesmo. Então eu gostei muito e aqui estamos com a paletinha. Ela tem essa embalagem em tom de verde lindíssimo, com a escrita aqui, ó, em dourado. E assim como nas outras paletas da Nina dessa coleção, a gente abre aqui, ó, tem um bom de um espelho. E temos aqui as cores da paleta, gente. Olhem que cores lindas. Como a Nina fez nas outras paletas dessa coleção, temos aqui, ó, o tonzinho de marrom, né, da paleta. Todas as paletas têm sempre um tom de marrom. Aqui em cima ficam as cores cintilantes e embaixo a fileira dos mate. E aqui no cartucho da embalagem vem falando que essas cores com brilho, elas são super brilho, e tem uma que tem o brilho multidimensional. Eu tô bem ansiosa pra testar essas cores nos olhos. Eu tenho aqui comigo as outras paletas da coleção da Nina. Então eu vou só comparar aqui mais ou menos o tom de marrom que tem em cada paleta. Na paleta Pink nós temos esse tom de marrom aqui, ó. Eu vou colocar aqui no dedo, que ele é um tom de marrom levemente avermelhado. Na paleta Purple da Nina Secrets, que eu confesso que aqui, ao invés desse rosa, poderia ser um lilás, né? Mas enfim. Nós temos esse tom aqui, que na verdade não é marrom, né? É um roxo bem escuro, quase preto. Então nós temos esse tom de marrom aqui na paleta, que é o marrom mais frio. Na paleta Orange da Nina, nós temos esse tom de marrom aqui, que ele tem o fundo bem quente. E agora na paleta Green, temos esse tom de marrom aqui. Então eu vou mostrar no dedo pra vocês. Esses são os tons de marrons de cada paleta até agora lançada pela Nina nessa pegada de história de cores. Então nós temos aqui o primeiro marrom da paleta Pink, o da paleta Purple, que a gente já vê a diferença, o da paleta Orange, que lembra muito da Pink, mas eu acho que ele é mais quente alaranjado. O da Nina é um quente avermelhado. E o da paleta Green, que a gente consegue perceber, comparando com os outros, que ele é um marrom mais frio. Coloquei aqui, ó, na minha mão, só pra vocês verem. Então aqui nós temos Pink, Purple, Orange e o Green, tá? São tons de marrons diferentes. A paleta tem o mesmo tamanho das outras, tá? Isso daí não mudou. E como eu vou fazer 4 propostas de make, a make vai ficar mais focada em olhos e eu mostrando pra vocês qual batom que eu vou utilizar. A pele não vai ser o foco, então eu vou acabar não fazendo aqui com vocês, até pro vídeo não ficar super longo, né? Porque se eu fizer cada maquiagem do zero com vocês aqui, vai ficar pra mais de 1 hora de vídeo. Já tô aqui com a minha sobrancelha e pálpebra preparada para receber as sombras. Lembrando que todos os produtos que eu utilizo com vocês aqui nos tutoriais estão listados aqui embaixo, tá, gente? Então caso você queira ver detalhadinho o que eu usei de primer de sombra, o que eu usei na sobrancelha, é só dar uma olhadinha. A primeira make eu quero fazer um esfumadinho, mais naquele formato em C, utilizando o tonzinho de marrom. Vou começar com o pincel P13 da Macrylan. Vou pegar, então, o marrom da paleta, ó. É uma sombra bem macia. E eu vou fazer como se fosse um C aqui, ó. Quase que rente a minha sobrancelha, estão vendo? Quando eu abro... Quando eu estico aqui a pálpebra, vocês conseguem ver bem esse formato de C. Então eu venho primeiro aqui pigmentando esse marrom, dando batidinhas. Depois que eu pigmentei aqui o marrom, eu vou vir na minha esponjinha de limpeza de pincéis a seco. Tiro o excesso de sombra do meu pincel. Posiciono ele aqui, ó, na borda externa. E com movimentos de vai e vem, eu vou desgastar um pouquinho aqui dessa borda para facilitar quando a gente vier com a próxima sombra. Essa voltinha aqui desse C, ó, eu puxo ela levemente aqui pra dentro da pálpebra fixa pra dar essa ilusão de profundidade. Como eu tenho a pálpebra gordinha, esse formato valoriza demais o nosso tipo de olho. Feito isso, eu vou limpar aqui novamente o meu pincel e eu vou pegar esse tom aqui de verde mais aberto e vou depositar ele aqui, ó, na bordinha desse tom de marrom. Esse tom verde, ele vai servir mais como uma transição, ele não vai ser a estrela principal aqui da nossa make.
E eu vou aplicando ele, ó, com batidinhas por toda a extensão da borda desse marrom, inclusive até aqui, ó, no iniciozinho da pálpebra. E eu gostei muito dessa escolha de marrom da Nina para a paleta Green, porque percebam como o verde ele se misturou bem com o marrom da Nina. Isso porque esse marrom ele deve ter na sua fórmula alguns pigmentos esverdeados, ó, que se complementam super bem com a sombra verde. E olha que legal que fica o esfumado quando a gente faz assim. Agora eu vou voltar com um pouquinho da sombra marrom, foi a primeira sombra. E bem aqui na transição, ó, eu venho fazendo leves movimentos de vai e vem. Sempre preservando esse formatinho mais arredondado que a gente fez. Só pra dar já aqui o acabamento. E aqui é legal a gente nunca ultrapassar o nosso formato do nosso olho quando a gente tá fazendo o formato arredondado. Senão vai dar a impressão de olho caído, tá? Se por um acaso você ultrapassou, não tem problema, depois a gente vai dar o arremate final com o pó compacto. Já venho dando acabamento aqui, ó, na parte inferior também, dando leves arrastadinhas. Agora eu vou pegar essa sombra aqui da paleta cintilante, vou usar aqui o pincelzinho de silicone, ó, pra pegar ela aqui. E aqui nessa porçãozinha do olho que faltou sombra, é aqui que a gente vai aplicar ela. E olhem que lindo esse tom de verde. Ele tem os brilhos esverdeados e dourados também. Olha, gente, muito lindo, né? É aquela sombra bem sereística, eu diria. Esse tipo de cor de sombra me lembra muito o universo de sereias. Eu adoro. Vou dando aqui, ó, batidinhas conforme eu vou chegando no marrom. E como eu tenho a pálpebra coberta, eu vou aplicar bastante aqui, ó, nessa porção da pálpebra fixa pra sombra aparecer quando eu estiver aqui com os olhos relaxados. E que sombra linda, gente. Ela realmente tem um brilho bem dourado, esverdeado, muito lindo. Eu amei essa sombra. Bom, agora a gente vai vir com o pó compacto. Vou utilizar a base em pó da She Glam, pincel A26 da Macrylan, e a gente vai vir em toda a extensão aqui do nosso esfumado, na bordinha, e vamos dar, ó, o acabamento final. Então nessa hora, se você ultrapassou muito aqui do final do olho, o pó compacto ele vai te ajudar a dar esse acabamento, a melhorar aqui o finalzinho, ó. Agora eu venho limpando aqui essa parte de baixo do olho. Achei que caiu pouca sombra, não achei que caiu muita não. Vou fazer aqui o outro olho rapidinho, colar cílios, e volto pra gente terminar aqui essa make. Fiz aqui a pele, agora pra parte abaixo dos olhos eu tô pegando esse tonzinho de marrom, o mesmo que a gente usou na parte de cima, e tô aplicando aqui, ó, na região rente à raiz dos cílios inferiores, só que eu vou até quase que a metade, eu não vou até o iniciozinho do olho não com ele. Já venho aplicando em movimentos de vai e vem. Agora, com o mesmo pincel de precisão, eu vou pegar o verde mais aberto e vou esfumar a borda desse marrom com esse verde para fazer a combinação que a gente fez lá em cima. E já vou conectando aqui, ó, a parte de baixo com a de cima. Limpei aqui meu pincel novamente e aí eu vou pegar essa mesma sombra cintilante que eu usei aqui na parte de cima e vou aplicar ela aqui, ó, no iniciozinho, juntando com esse esfumado de baixo. Por último, eu vou pegar a sombrinha cintilante mais clara e vou iluminar aqui no cantinho interno com ela. E, gente, ela não é clara, não. Olha aqui. Ficou escuro. Nossa, que estranho, né? Bom, eu vou pegar aqui, então, o iluminador que eu usei nessa make, que é o da Charmacy, na cor 606. E vou aplicar aqui por cima. Vou dar acabamento aqui, ó, com pó compacto. Finalizei os olhos com máscara de cílios nos cílios de baixo. E na linha d'água eu apliquei um lápis marrom. Eu usei o lápis retrátil da Miss Larry marrom, que eu acho que é um marrom mais frio e combinou bem com o look. De lábios eu vou utilizar o gloss da Contém 1 grama na cor Sobrenatural, que ele é um tom de marrom que eu acho que vai combinar. Que eu acho que vai combinar bastante aqui com a vibe do olho. Ó. Lindíssimo, né? Vamos agora para make número 2. E para essa make eu quero fazer uma pálpebra luz.
Eu tava pensando de usar essa sombra aqui como a sombra de iluminação, porém, ela não é uma sombra super clarinha. Vocês estão conseguindo ver? Ó, quando a gente passa aqui na mão, dá pra ver, ó, ela tem um brilho, mas não é super clarinha. Então talvez eu use ela e por cima essa sombra aqui da paleta que a gente já viu que é super brilhante. Eu vou pegar primeiro essa sombrinha aqui, verde escura, com o pincel W905 da Macrylan. Com a minha pálpebra relaxada, eu vou marcar aqui, ó, as extremidades do meu olho. Então, a extremidade externa e a interna, de até onde eu tenho que vir com essa sombra para ela aparecer quando eu estiver aqui com os olhos relaxados, ó. Fiz aqui a minha marcação, então agora eu posso esticar a minha pálpebra e terminar de preencher aqui esse desenho que eu fiz, essa marcação. Sempre dando batidinhas pra gente depositar pigmento. Feito isso, eu vou tirar aqui o excesso de sombra do meu pincel. Vou pegar aqui, ó, bem na bordinha, com movimentos de vai e vem. Aqui na parte externa eu vou dar uma leve puxadinha aqui pra fora, que eu quero essa pálpebra luz um pouquinho mais alongada. Se você não quiser, você pode manter aqui arredondado, tá? Não tem problema. E aqui também, ó, eu venho bem na bordinha e esfumo sempre com movimentos de vai e vem. Feito isso, eu vou pegar o pincel P13, vou vir novamente nessa sombrinha aqui, verde mais aberta, e vou depositar nas bordinhas desse verde mais escuro, tanto aqui no canto externo quanto aqui, ó, no início do olho. Feito isso, eu volto com o pincelzinho W905 que eu usei para aplicar o verde mais escuro. Vou bem na transição de uma cor para outra, ó, e vou dando acabamento com movimentos de vai e vem e também leves arrastadinhas, ó. Se você achar necessário, você pode pegar um pouquinho mais da sombra verde escura e ir esfumando aqui, melhorando essa transição. Com um pincelzinho de precisão, esse daqui é o B907 da Macrylan. Eu já vou também fazer a parte de baixo, já que a pele tá pronta. Então aqui, ó, eu vou repetir o processo que eu fiz lá em cima. Eu vou aplicar esse verde escuro nas extremidades do olho. Limpei aqui meu pincel, vou pegar o verde mais claro e vou esfumar aqui a bordinha com ele, sempre em movimentos de vai e vem. Vou pegar aqui o pincel que eu usei para aplicar meu fixador de sombras e vou só dar batidinhas aqui no meinho, ó. Vou vir então com essa sombrinha aqui da paleta, com esse pincelzinho, ó, e vou aplicar aqui no meio. Então vejam, ela é linda, essa sombra é linda, mas ela não é tão clarinha assim. Ó, estão vendo? Ela tem o fundo bem aquele verde musgo, ó. Fica linda no olho, mas pra essa técnica tem que ser uma sombra que brilhe mais, que tenha o fundo mais claro. Então, ou eu pego o meu iluminador e aplico aqui por cima, ou eu venho com essa sombrinha aqui que a gente viu que ela tem bastante brilho. Então eu vou vir com ela e vou só botar aqui, ó, no centrinho do olho, ó, pra dar uma luminosidade a mais. Lembrando que eu venho com essa sombra cintilante até aqui, bem perto da sobrancelha, que é para o efeito da pálpebra luz aparecer no meu tipo de olho. Dou uma retocada aqui, ó, na sombra verde escura, e vou fazer a mesma coisa aqui, ó, na parte de baixo do olho. Agora eu vou pegar aqui o pó compacto para finalizar, dando acabamento aqui nesse olho. Pegar aqui bem na bordinha com movimentos de vai e vem. E o olho é basicamente isso. Agora eu vou fazer aqui outro olho, colar cílios postiços, e já volto só para mostrar a minha escolha de boca. Olhos finalizados, na linha d'água apliquei um lápis verde mais escuro para combinar. De boca eu vou fazer um contorno com o lápis terracota da Contenho Grama. Na verdade eu vou fazer o contorno e vou pintar todos os meus lábios com essa lapiseira aqui, ó, que ela tem esse tom mais quente. Ficou assim, com essa cor bem bonita, e por cima eu vou aplicar o gloss da coleção BT Space, o Interestelar, que tem esse tom meio dourado, meio esverdeado, que eu acho que vai, ó, combinar super. Coloquei aqui no dorso da minha mão o gloss, só pra não sujar o aplicador, e aí eu vou vir dando batidinhas. Bom, e aí vocês já sabem, né? Vai aparecer a make aí no close pra vocês verem os detalhes. Vamos agora para
para a nossa terceira make. E essa make eu quero deixar ela um pouquinho mais gráfica, mais marcadinha. Peguei aqui um pincel de cerdas sintéticas e eu vou vir nesse tom aqui de verde da paleta, que eu ainda não usei, que é um verde mais musgo, lindíssimo, eu amo esse tom de verde. E eu vou aqui com um pincelzinho, ó, de cerdas sintéticas mesmo, eu vou fazer aqui esse formato em V, mais marcadinho mesmo, ó. Eu venho dando carimbadinhas pra fazer aqui o formato e vou terminar preenchendo aqui toda essa parte com a sombra, sempre dando batidinhas. Feito isso, eu vou pegar aqui um pincel chanfrado de precisão, mais um pouquinho aqui da sombra e vou só, ó, acertar aqui formato, deixar bem certinho. E aqui nesse espacinho que sobrou, a gente vai aplicar a sombra cintilante, vai trazer ela mais aqui pro meio. Então aqui, ó, nesse iniciozinho, eu vou dando leves arrastadinhas só pra gente tirar um pouquinho dessa marcação. E novamente com pincel de silicone, eu vou pegar essa sombra aqui, que eu ainda não usei, que ela parece ser bem bonita. Ó, ela é um verde mais fechado e eu vou aplicar aqui, dando batidinhas e olhem esse brilho, gente. Que coisa mais linda! Ó, eu vou aplicando assim. Nossa, essa sombra é muito bonita, viu? Vou aplicar mais ou menos até o meio aqui, ó, do olho. E aqui no iniciozinho do olho, acho que eu vou usar essa daqui, que eu também ainda não usei. Que também, ó, essa daqui acho que é um verde mais frio, né, ó. Dando sempre batidinhas e aí vou puxar ela também pra cima aqui, ó. Peguei aqui novamente o pincel chanfrado de precisão, só pra acertar bem aqui, ó, esse iniciozinho. E essas sombras da paleta, elas caem bastante, gente. Então, eu tô tendo sempre que dar uma limpada, mas mesmo assim, ó, mesmo com a pele selada, ela pigmenta. Daí eu venho com pó rosa, esse daqui é o da She Glam, porque o rosa, ele anula aqui o verde, ó. Então eu aplico o pó aqui e aí dá uma melhorada. E aqui na parte de baixo eu vou pegar o mesmo verde musgo e vou aplicar aqui rente à raiz dos cílios inferiores. E o olho é isso, gente. Agora eu vou fazer aqui outro olho, colar cílios postiços e já volto pra gente escolher o batom juntas. Na linha d'água eu finalizei com lápis verde pastel da Luisance, achei que combinou. E de lábio, gente, pra esse look eu resolvi ousar. Eu acho que verde combina demais com o batom Morgana da Bruna Tavares, que tem esse tom de uva perfeito. Então, é ele que eu vou utilizar. Vou aplicar aqui com cuidado, né, que é um batom escuro. E já volto... Ai, esse batom é muito lindo. Com a make no close pra vocês verem os detalhes. Chegamos à nossa quarta make, gente. Meu olho já tá assim... totalmente irritado, então relevem se não ficar tão legal aqui a cobertura dos olhos, porque ele tá bem irritado. Mas enfim, pra última make eu quero fazer um cut crease aberto. E aí tô pensando de utilizar talvez essas duas, ou essa daqui e essa pra fazer a região do recorte. E essa sombra aqui pra aplicar abaixo do recorte. Bora lá então. Vou começar com o pincel de precisão da Macrylan e vou vir, ó, nessa sombra aqui, essa verde bem escura, acho que vai dar um contraste legal. Com a pálpebra relaxada, eu vou começar a fazer aqui mais ou menos o formatinho do meu cut. Sem me preocupar muito com essa região aqui abaixo, porque a gente vai fazer o recorte, tá? Então não tem por que a gente se preocupar com isso agora. Então vai ficar mais ou menos assim. E agora eu vou depositando sombra aqui pra deixar mais intenso, ó. Feito isso, com esse mesmo pincel, eu vou pegar aqui bem na bordinha de cima e vou começar a esfumar com movimentos de vai e vem. Agora com o pincel BT10 da Macrylan, eu vou vir nesse verde mais aberto, que eu tenho certeza que eu vou usar muito ele. Eu adoro esse tom de sombra puro, assim, nos olhos, sabe? Vou pegar ele aqui e vou aplicar dando batidinhas na borda desse verde mais escuro. Venho fazendo isso até sentir que tá bem pigmentado esse verde mais aberto. Feito isso, eu venho esfumando essa transição do verde escuro
para esse verde mais limão, sempre com movimentos de vai e vem aos pouquinhos. Então eu venho trabalhando seção por seção. E olha que degradê lindo, gente. Agora eu vou fazer o recorte. Para isso eu vou utilizar o corretivo da Nath Capelo. Não vou fazer a limpeza com água micelar, porque hoje não vai ser necessário, já que não ultrapassou muito aqui do desenho. Então, ó, peguei aqui o corretivo, coloquei no dorso da minha mão, pincelzinho de precisão da Luli Makeup, e agora eu só venho aqui, ó, delimitando o meu desenho, sempre com a pálpebra relaxada, tá? Porque se eu fizer isso aqui, ó, quando eu relaxar o desenho vai estar totalmente diferente. Então vamos fazer isso com a pálpebra relaxada, e depois, se você quiser acertar algo, aí você pode esticar depois que já tiver pronto aqui o formato certinho. Recorte feito. Agora com um pincel bem pequenininho de esfumar, esse aqui é o Delta 17 da Levangie, e pó compacto, novamente base em pó da Chiglam. Eu vou pegar aqui e vou dar acabamento no finalzinho do esfumado aqui do Cut Crease, tá? Como eu fiz ele mais rente à sobrancelha, para poder de fato, né, aparecer, eu queria que aparecesse o recorte e a parte de cima. Então eu tive que subir bastante. Então eu preciso de um pincel menorzinho, só para não pegar muito na região da sobrancelha e deixar ela super branca de pó. Eu venho aqui na bordinha com movimentos de vai e vem e vou dando aqui acabamento. E agora, com um pincelzinho de cerdas sintéticas, não vou utilizar o pincel de silicone por causa aqui do nosso recorte, tá? Pra não correr o risco de manchar. Vou pegar aqui, ó, com o pincel, essa sombra aqui, que ela é linda, né? Nós já vimos, ó. E eu vou aplicar ela por toda essa região aqui abaixo do recorte. Aqui pro finalzinho, ó, eu vou puxando aqui a sombra só pra acompanhar aqui o desenho do cut. E com o pincelzinho da Luli, eu vou acertando aqui, ó, no final, só pra ficar bem retinho. Na parte abaixo dos olhos, eu vou utilizar as mesmas sombras que eu usei no recorte pra fazer o cut. Vou começar então com o verde escuro e vou aplicar ele em toda essa região rente aos meus cílios inferiores. Agora eu vou pegar o verde limão e vou esfumar aqui a borda com ele. Vou dar aqui o acabamento embaixo com o pó compacto nas bordas. Bom, agora eu vou finalizar aqui o outro olho, aplicar cílios postiços, finalizar aqui embaixo e já volto. Olhos finalizados e agora de lábio, gente. Eu acho que eu vou de gloss nude, porque eu quero deixar o destaque todo pra esse olho, que até agora foi o meu favorito. Achei que ficou belíssima essa combinação de cores. Então eu vou utilizar o gloss da Melu na cor Pretzel, que é um tãozinho de nudezinho, ó. Acho que vai combinar super. Chegamos na última make com a paletinha da Nina Secrets. E aí, gente, o que vocês acharam? Antes de eu dar minhas considerações finais e pontuar algumas coisas sobre essa paleta, quero te lembrar de deixar aqui, curtir esse vídeo, por favor, deixar o seu like, comentar aqui, nem que seja um emojizinho verde, tá bom? Só para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, entregar mais para mais pessoas, e assim vocês estão me ajudando. Uma coisa eu acho que eu já posso falar, porque já testei essa paleta, né? 4 maquiagens com ela. Já entendi mais ou menos como que funciona. E em relação à cor, acho que é a minha paleta favorita da Nina até agora. E olha que a Nina lançou a paleta Purple, que é a minha cor favorita, né? Roxo. Porém, a paleta roxa eu tava esperando sombras brilhantes diferentes. As sombras mate eu queria que tivesse um lilás ali, um roxo mais vibrante. Eu sei que toda a paleta dela vai ter um tomzinho de marrom para as pessoas poderem usar, quem gosta de usar mais pro dia a dia, né? Poder usar. Mas as sombras cintilantes no geral me deixaram meio assim, não querer utilizar essa paleta com tanta vontade, porque tem uns tons ali que, sei lá, gente, poderia ser muito melhor relacionado aos tons de roxo. Mas essa daqui, eu sinto que essa paleta realmente entrega pra mim o que eu penso numa paleta temática de tons verdes. Eu já tenho aqui no canal testando a paleta de Capricórnio, que é a paleta do meu signo, da Chiglam, que ela é toda em tons de verde. Eu tenho também
também de um outro signo da She Glamour, que eu não tô lembrando agora, mas ela também é todas em tons de verde. E essa paleta aqui da Nina me entregou isso, tá? Em relação às sombras aqui, cintilantes com brilho, essa aqui que eu tô utilizando, eu amei. Foi minha favorita, junto com essa daqui, que ela é um verde mais intenso. Ó, ele é bem escuro, é um verde mais escuro. Tem um fundo como se fosse... não é preto, né? Mas você consegue ver o fundo dela, é um fundo bem escuro e tem bastante partícula de brilho verde. Então é uma sombra muito bonita, porém ela esfarela bastante. Todas as sombras dessa paleta da Nina esfarelam. Se isso é um problema pra você, fica aí, né, essa observação. Pra mim não é um problema, porque eu geralmente faço os olhos antes da pele, né? Nesse caso aqui foi uma exceção, porque eu tive que fazer várias maquiagens com ela. E aí eu fui aproveitando a pele. Mas tirando isso, eu amei. Essa sombra aqui, essas duas aqui eu diria, elas são bonitas, tá? Elas brilham, mas eu acho que poderia ser um pouquinho mais como as outras aqui da ponta. As sombras mate, muito pigmentadas, então tem até que tomar um certo cuidadinho pra não manchar, porque elas entregam muita pigmentação de uma vez só. Mas eu gostei muito. Esse tom de verde, como eu falei, maravilhoso. O tom de verde escuro, ele é bem fechado, bem escuro. Ele consegue te dar a intensidade do verde com a profundidade que precisa, se você quiser fazer um look todo verde. Eu amei, gente, amei. Achei que dessa vez a Nina acertou 100% na escolha de cores. Só essas duas sombrinhas aqui, que se fosse mais nessa pegada das da ponta, eu iria gostar. Mas não são sombras feias, são bonitas, brilham, são pigmentadas, mas não como essas da ponta, que tem um diferencialzinho. Essa daqui, que é que eu utilizei na última make, por exemplo, eu usei em outras também, mas tô com ela aqui agora, então vocês conseguem ver bem que ela tem esse brilho dourado e o fundo esverdeado, é um verde meio água, sabe? Achei muito linda ela. E essa daqui também, maravilhosa. Quero muito fazer um olho preto aplicando ela por cima, porque eu acho que o brilho verde dela vai realçar ainda mais, sabe? Pra mim, essa paleta da Nina tá super aprovada, eu amei. Queria muito que ela reformulasse a paleta Purple, colocasse ali um tom holográfico lilás, bem roxinho, sabe? Eu acho que ia ser tudo. Mas enfim, né? A paleta Pink dela eu também gosto muito das sombras cintilantes, são muito bonitas. Bem nessa vibe da paleta Green. Então se você é a gata do verde, se você adora tons de verde, você não vai se decepcionar com essa paleta da Nina, tá, gente? Pode comprar sem medo. E são tons de verde, aqui, por exemplo, tem esse verde musgo, que não é um verde tão intenso. Tem o marronzinho, que dá pra usar no dia a dia. São tons também que dá pra você usar no seu dia a dia, caso você, sei lá, vai trabalhar e gosta de verde. Dá pra usar esses tons de verde mais sóbrios da paleta. E dá também pra fazer um look super elaborado. Não me decepcionei ao comprar essa paleta da Nina, tenho certeza que eu vou usar ela bastante. Se você gostou desse vídeo, vou te lembrar novamente, deixa o like aqui pra mim, por favor, não esquece. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não for inscrito, se você gostou desse vídeo. Tem vários parecidos por aqui no meu canal. E vai lá me seguir no Instagram, @camideman, que lá eu sempre aviso quando sai vídeo novo. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!